Meus amigos, raiva. Raiva é o que eu sinto quando eu vejo isso e isso. Sempre que eu acho que acabou, outra coisa ruim me aparece. E pensar que ano passado eu estava defendendo essa mesma pessoa. Bom, esse vídeo é o completo oposto. Primeiramente, eu quero explicar o meu ponto de vista dessa treta toda e depois começar as acusações. Sendo direto ao ponto, vamos começar obviamente pelo começo. Nesse vídeo, eu comentei que tinha uma quedinha pelo Manu, e sim, de fato, por um tempo foi assim, mas foi por curto tempo. Antes de eu descobrir que na verdade eu só tinha uma grande admiração pelo trabalho dela, que no caso é a Monaja, e segundamente, eu não web namoro, e nunca nem vou, e nem tenho ao menos idade pra isso. Por isso, eu só esqueci a ideia e me contentei em ser apenas um amigo da Manu. Agora, pulando pro Natal de 2024, numa postagem que a Manuela tinha feito, antes de falar, eu tenho que explicar que sempre que a Manu estava com dificuldades em alguma parada, eu ia lá e ajudava ela, dando um conselho para que ela pudesse retornar ao foco dela nas animações e trabalhos que ela fazia. Então, quando eu vi aquele post que representava que a Manuela estava aparentemente precisando de uma companhia, eu fui ajudar, né? Tenha em mente que toda vez que eu mencionava a Manu como forma romântica, eu me referia a personagem de nome Manu, não a Manu em pessoa da vida real. Tipo o casal Monapple, que era uma relação entre as duas personagens das duas youtubers, Applebee e Monaja. Era um casal que tinha começado do nada pela iniciativa da Applebee, e como a Manu tinha simplesmente aceitado aquilo, eu achei que podia acontecer de novo, eu achei que podia acontecer comigo também. Além do mais, é claro que ela não ia jogar um ano inteiro de amizade no lixo só por causa de uma brincadeira boba entre chips de personagens que nem existem. Né? Bom, de antemão eu quero me desculpar sinceramente por qualquer desconforto que eu tenha causado a Manuela. Essa nunca foi a intenção dos meus posts relacionados a ela. Mas é aí que começam as controvérsias. Post pra lá, post pra cá, o Duo Coffee do nada entra nessa história. Ele tinha feito um post que rapidamente apagou logo depois, me mencionando, declarando o quão sedutor eu era. Logo, eu fiquei lisonjeado. Eu achei o post engraçado e quis fazer um post em resposta, para mostrar que eu era uma pessoa flexível e que aceitava uma zoeira ou outra. Além de para agradecer pelo elogio, obviamente. Mas eu acho que não deu para entender muito bem o contexto do post, já que eu de fato não deixei muito claro sobre o que eles tratavam. Mas de todas as coisas, vocês parecem ter assumido que eu estava flertando com ele, sendo que não era o caso. E a pessoa que mais parece ter gostado da ideia foi a própria Manu, que em vez de simplesmente dizer que não estava afim de mim nos primeiros comentários, ela preferiu jogar o problema em cima de outra pessoa, que era o Duo Coffee, na primeira oportunidade que ela teve, fazendo aquela estúpida enquete sobre qual chip era melhor, ou de For Douglas com o personagem Manu ou de For Douglas com o Duo Coffee. Coffee. E a comunidade preferiu me chipar com um cara que apareceu do nada, que eu nunca nem tinha conhecido, nem conversado, do que com dois amigos que se conhecem há um ano. Mas sinceramente eu nem liguei. Eu só estava levando tudo na zoeira e rindo, porque eu achava aquilo tinha acabado ali. E que no máximo iam ter algumas fanarts irônicas dedicadas a esse tipo de zoeira, mas eu subestimei ela. Tiveram mais outros dois shorts falando sobre isso, que geraram um infame texto de, entre aspas, eu chupei o For Douglas do Coffee, fecha aspas. Bom, minha reação a isso foi mista. Eu até tinha achado engraçado, mas avisei a Manu que aquilo já estava passando dos limites. Sim, eu sei que foi um erro do corretor automático dela, mas qual que era o propósito de postar isso mesmo? Enfim, depois de um tempo a Manu apagou esses shorts, o que pra mim estava até de boa. Ela devia ter achado que eu tinha ficado enojado ou ofendido com aquilo, mas como eu sei que a Manuela é cheia de zoeira e de gracinha, eu só aceitei aquilo. Mas quando eu fui olhar mais a fundo, ela tinha apagado na verdade todos os posts relacionados a mim, até os que nem tinham nada a ver com flerte. E ela também me bloqueou no YouTube, sem nem me dar a chance de me explicar ou me desculpar. Essa é uma das razões por eu criar esse vídeo também, pois parece que ela até se esqueceu de quem eu era.
como se eu só fosse deixar de entender ela se ela dissesse, ou que eu fosse começar a xingar ela por causa disso. Ok, eu entendi o seu desconforto, mas não precisava me excluir completamente. Se você explicasse que precisava de distância, eu entenderia, mas você preferiu falar de mim pelas costas. Depois de um tempo, o silêncio foi quebrado depois de um mês, quando a Manuela postou aquele vídeo sobre a Fan Douglas, que é basicamente eu com o sexo invertido. Pra mim, aquilo era pra ser uma trégua entre a gente, pra representar que a Manuela era sensata o suficiente pra deixar aquela bagunça de lado no passado pra trás e que a gente podia se falar de novo. Tanto que eu até tentei soar o mais amigável, sem segundas intenções possível. E eu já tava criando expectativa, achando que a gente ia voltar a ser amigo, mas... Não, claro que isso não ia acontecer. Ela deletou tudo de novo e ainda me vem com essa depois. Sério, mano. Pra que criar zoeira se você leva tudo a sério demais? Sempre mudando de opinião com tudo sem conseguir fazer uma decisão boa. Por quê? Só porque eu falei que a Fan Douglas ainda era tecnicamente eu? Eu falei aquilo num tom normal, sem nenhuma segunda intenção, era literalmente a verdade. Mas por alguma razão a Manu sentiu a necessidade de apagar tudo de novo. E... não me venha com... Mas e os fãs? Porque era só você definir os limites dessa brincadeira que todo mundo ia entender. Não foi bloqueando o Torano que você fez a Mayara maravilhosa deletar aquele desenho de vocês dois. Retomar o assunto pra quê? Só pra remoer mais? Que a Manu pensa que eu sou algum moleque gado? Sendo que ela tem inscritos dela que concordam com qualquer palavra que a Manuela diz. Enquanto eu só dava sugestões e até tinha meus limites. Nessa história que envolveu o Duocoff, eu literalmente só reagia a tudo que a Manu postava. Se eram chips entre personagens fictícios, isso quer dizer que era óbvio que não era nada pessoal, né? Além do mais, foi você, Manuela, que mais contribuiu para essas piadas no seu canal. Quer dizer que a culpa é minha pelas coisas que você fez? Que eu me lembre, eu nunca xinguei ou assediei a Manuela. Antes eu só observava essas tretas que envolviam essa garota de longe, às vezes defendendo-a quando necessário, porque eu achava que a Manu tinha maturidade suficiente para lidar com a fama dela. Mas agora que isso aconteceu comigo, eu não pude deixar de concordar com certos argumentos que usam contra ela. A Manu não se decide se quer agradar mais ao público dela ou ela mesma. Ela não faz isso porque ela se importa, e sim para suprir uma insegurança dela. Agora, pela culpa dela, a gente não é mais amigo. E isso era completamente evitável se a Manu tivesse pensado um pouco menos só nela e se ela tivesse escutado os dois lados da história. Achou que era brincadeira quando eu falei que isso era importante? Pois é, não escutar os dois lados da história é um perigo real e pode destruir amizades. Em resumo, teria sido melhor ver o filme do Pelé. E olha, nesse meio tempo alcançamos a marca de 500 inscritos. Então temos pelo menos algo para comemorar depois de toda essa desgraça. Muito obrigado a todos por terem assistido. E foi esse vídeo bônus de hoje, galera. Até julho! E... Manu, se você não souber o que fazer sobre isso, só esquece, tá bom?